Começa agora Boletim Comunica UFPA. Olá, ouvintes, eu sou Amanda Castro. E eu sou o Ronald Souza e este é o Comunica UFPA. Confira os destaques desta edição. Filme paraense Carimbó Raízes da Vida é selecionado para festival nos Estados Unidos. Projeto Nastro da UFPA volta com atividades presenciais. E ainda notícias sobre o meio ambiente e o cenário político na América Latina. Um filme que fala da cultura de resistência do carimbó, realizado por 2 artistas de Quaraci, será exibido em um festival nos Estados Unidos. O filme já foi exibido em 15 festivais nacionais e 5 internacionais. Os detalhes com Angra dos Reis. Carimbó, Raízes da Vida. É assim que se chama o curta-metragem produzido por paraenses que foi exibido em um festival nos Estados Unidos. O curta representa a cultura amazônica na seleção de 2022 do Festival Latino e Native American Film. O filme foi lançado no dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, e conta a história de Priscila Duque, multiartista paraense, mulher preta, que faz da música instrumento de transformação social. A produção tem como inspiração a sonoridade dos ruídos das marés, construído a partir de inspirações lírico-musicais da protagonista, associada à imagem do dia a dia do ribeirinho, pelo olhar de Marcos Corrêa, que assina direção, produção e edição da obra. Priscila Duque também é jornalista e conta sobre o processo de construção do filme em meio à pandemia. Falando desse primeiro trabalho, que é o Carimbó Raiz da Vida, é apresentado nele essa costura poético-sonora com essas imagens, tanto de arquivo pessoal meu, registrada por pessoas no sul da Bahia e aqui no Pará, quanto registro de viagens do Marcos Corrêa, que também trabalha com audiovisual há muitos anos, e também imagens minhas, que eu captei ao longo das minhas vivências do carimbó. A jornalista diz que para alguns artistas que não têm incentivo externo, é preciso audácia para criar suas produções. O que eu percebo é que a maioria das pessoas costumam não ter a coragem de dar a cara a tapa e lançar um trabalho, a não ser que tenha apoios, a não ser que tenha aprovações, a não ser que seja legitimado por instâncias que não a sua própria criatividade, a sua própria vontade. O Latino e Native American Film aconteceu de 21 de abril a 5 de maio, em Connecticut, nos Estados Unidos. Angra dos Reis, para o Comunica UFPA. Falando ainda sobre cultura, o Arrastão do Pavulagem está de volta às ruas de Belém. O retorno presencial acontece depois de 2 anos sendo realizado de forma online em decorrência da pandemia de Covid-19. Um cortejo fluvial vai marcar a abertura oficial no dia 9 de junho. E na sequência, os Arrastões do Pavulagem tomam as ruas de Belém nos dias 12, 19 e 26 de junho e 3 de julho. A Universidade Federal do Pará possui vários projetos de pesquisa e extensão que promovem diversas atividades para o público em geral. Um desses projetos é o Núcleo de Astronomia, Nastro, que tem como objetivo ajudar a democratizar o conhecimento sobre astronomia e astronáutica. Entre as atividades que o Nastro realiza estão as aulas preparatórias para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, visita nas escolas públicas de ensino e oficinas. Confira os detalhes desse projeto na reportagem da minha colega Amanda Castro. Após 2 anos sem atividades presenciais em razão da pandemia de Covid-19, o Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará, Nastro, vai voltar a realizar atividades presenciais, dedicados a promover ações que ajudam a desenvolver o ensino de astronomia e astronáutica para o público. O Nastro tem uma história de mais de 15 anos. O coordenador-geral do projeto, professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, fala um pouco sobre como ele surgiu. No ano de 2004 foi criado o Laboratório de Demonstrações da UFPA. Nós chamamos carinhosamente de LabDemon. E na equipe do Laboratório de Demonstrações havia um conjunto de pessoas que tinham interesse em astronomia. Estas pessoas montaram, por volta de 2005, sob minha coordenação, o Clube de Astronomia da UFPA, ainda vinculado ao Laboratório de Demonstrações. Com este clube de astronomia, o estudo do assunto e as observações astronômicas foram fomentadas. Este clube de astronomia se transformou então no Núcleo de Astronomia da UFPA em 2006, passando a constituir também um projeto de extensão individual da UFPA.
O Nastro UFPA tem promovido diversas atividades, incluindo observações astronômicas, demonstrações de conceitos científicos com equipamentos industrializados, seminários e oficinas. A iniciativa visa abordar conteúdos de forma dinâmica e simplificada para preparar professores e alunos do ensino fundamental, médio e superior. O professor Bassalo Crispino convida o público a participar das atividades do Nastro. Deixo aqui um convite para todos aqueles apaixonados ou simplesmente interessados em astronomia para que venham participar das atividades do Nastro. Tenham certeza que vocês viverão junto ao Nastro momentos inesquecíveis, proporcionados, seja pela realização de atividades conjuntas relacionadas com astronomia ou simplesmente por uma observação astronômica que ficará marcada para sempre na sua memória, como, por exemplo, a visualização pela primeira vez das crateras na superfície lunar, dos satélites do planeta Júpiter ou mesmo dos anéis do planeta Saturno. Qualquer pessoa que possua interesse em astronomia pode participar e ser colaborador do projeto. Para ser um colaborador, a pessoa receberá uma pequena formação para a área escolhida. Mais informações sobre o projeto, entre em contato pelo número 3201-7889. Amanda Castro para o Comunica UFPA. Vamos agora a notícias de meio ambiente. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas criado pela ONU Meio Ambiente tem como objetivo fornecer aos estados consignatários avaliações científicas regulares sobre a mudança do clima, suas implicações e possíveis riscos futuros. O relatório de 2022 chama a atenção para alguns pontos do cenário ambiental brasileiro. Os detalhes com Jefferson Machado. Desigualdade, marginalização e uso insustentável da terra e do oceano expõe ainda mais a população mundial às mudanças climáticas induzidas pelo homem. Segundo o relatório do painel intergovernamental sobre o clima, IPCC, da ONU, mais de 3 bilhões de pessoas estão vulneráveis a esses efeitos, com consequências diferentes entre países e regiões, mas marcadamente piores conforme a fragilidade socioambiental. No caso brasileiro, o documento aponta efeitos negativos na produção agrícola, com reflexos sobre a economia e a segurança alimentar. A maior exposição da Amazônia aos efeitos das mudanças climáticas e da ação humana. Segundo o documento, algumas regiões do Brasil têm alta probabilidade de sofrer consequências drásticas. Quanto à Amazônia, as mudanças no uso da terra e o desmatamento podem deixá-la mais vulnerável a eventos extremos, como secas mais longas ou chuvas mais severas, favorecendo a ocorrência de incêndios florestais ou inundações. No Sudeste brasileiro, são esperadas mudanças no padrão de chuvas e secas que trarão impactos para a vida econômica das grandes cidades. Já no Nordeste, os efeitos das mudanças climáticas, como secas e inundações, podem causar o deslocamento forçado de populações. Jefferson Machado para o Boletim Comunica UFPA. Vamos agora às informações no mundo. Um estudo realizado pela revista norte-americana The Economist em 2019 mostrou que dos 167 países que participaram, apenas 22 poderiam ser considerados uma democracia plena. E segundo especialistas, na América Latina, a democracia ainda enfrenta vários desafios para se consolidar. Vamos conferir os detalhes com Edevaldson Forte. Uma série de acontecimentos recentes em diferentes países chamou a atenção para a situação da democracia na América Latina, onde havia confrontos com mortes durante as manifestações. No Peru, o presidente Pedro Castillo decretou o toque de recolher na capital do país, Lima, e na cidade vizinha, Callao. Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele disse que a Assembleia Legislativa deveria declarar regime de exceção. O país passa por necessidade de expressão. Manifestantes morreram durante protesto contra o aumento de combustível e nos supermercados. No Peru, manifestantes bloquearam a estrada Pan-Americano. Em Lima, houve protesto em vários bairros com depredação de lojas, caixas eletrônicos e mercados. O país teve greve de 12 dias. Os agricultores também se manifestaram contra os aumentos dos preços, mas o presidente disse que não vai mudar de ideia. O presidente Castillo tem 9 meses no cargo e já trocou o ministério 3 vezes. O primeiro-ministro Munoz de Torres é o 4º desde o início do governo. Os analistas entendem que há fragmentação dos partidos políticos e falta de conexão da política com a realidade das pessoas. Edevaldson Forte para o Comunica UFPA.
O presidente Jair Bolsonaro, do PL, ironizou o pedido do ator e ativista ambiental norte-americano Leonardo DiCaprio, que havia feito um apelo aos jovens para que votassem nas eleições presidenciais de outubro deste ano. No Twitter, o presidente Bolsonaro disse ser importante que cada brasileiro vote nas próximas eleições. Na postagem, feita em inglês, o presidente disse que o povo vai decidir se quer manter a soberania do país ou ser governado por bandidos que servem a interesses estrangeiros. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que monitora casos de hepatite aguda grave de origem desconhecida em crianças na Europa. De acordo com a entidade, até o dia 8 de abril foram notificados 74 casos no Reino Unido, sendo 10 deles na Escócia. Há relatos também de 3 casos confirmados na Espanha e ao menos 6 em investigação na Irlanda. Segundo a OMS, é muito provável que mais casos da doença sejam diagnosticados nos próximos dias. Exames laboratoriais descartaram a possibilidade de a doença ser provocada pelos vírus já conhecidos de hepatite A, B, C, D e E. E o Boletim Comunica UFPA fica por aqui. Até a próxima edição. Esta é uma realização do Laboratório de Produção e Linguagem Jornalística 2 do curso de Comunicação Social e Jornalismo, turma de 2020, da Universidade Federal do Pará. Reportagem: Angra dos Reis, Amanda Castro, Jefferson Machado e Edevaldson Forte. Redação e apresentação: Ronald Souza e Amanda Castro. Edição: Ronald Souza e Jefferson Machado. Edição de áudio: João Nilo Ferreira. Coordenação geral: Professora Netília Silva dos Anjos Seixas.